Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 66 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentários de como está sendo sua experiência nesta jornada. E agora, vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 66. A rebelião de Corá. Leituras do dia: Números 15, 16, Lucas 21 e Jó 34. Leitura de Números. Disse o Senhor a Moisés. 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra da vossa habitação, que eu vos hei de dar, e ao Senhor oferecerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, para fazerdes cheiro suave ao Senhor, de vacas ou de ovelhas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará uma décima de flor de farinha, amassada com a quarta parte de um hin de azeite. De vinho para libação, prepararás a quarta parte de um hin, além do holocausto ou sacrifício, para cada cordeiro. Por um carneiro, prepararás por oferta de manjares 2/10 de flor de farinha, amassada com a terça parte de um hin de azeite. E de vinho para libação, oferecerás a terça parte de um hin, em cheiro suave ao Senhor. Quando preparares um novilho para holocausto, ou sacrifício para cumprir um voto, ou oferta pacífica ao Senhor, com o novilho trará uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, amassada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para libação, trarás a metade de um hin por oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada novilho, ou cada carneiro, ou cada cabeça de cordeiro ou de cabrito. Segundo o número que oferecerdes, assim fareis com cada um, segundo o seu número. Todo natural fará assim estas coisas para oferecer oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós, nas vossas gerações, e ele oferecer oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, um mesmo estatuto haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o estrangeiro perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que eu vos hei de introduzir, será que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa, oferecereis um bolo como oferta alçada, como a oferta alçada da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas, dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Quando por ignorância pecardes, e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos mandou por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor o ordenou e dali em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa sem querer, e isso for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e a sua libação, segundo o estatuto, e um bode por oferta de pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e eles trouxeram a sua oferta, oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta de pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina entre eles, pois todo o povo foi erro. Se uma só pessoa pecar por erro, então trará uma cabra de um ano por oferta de pecado.
E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar por erro, quando pecar por ignorância perante o Senhor, para expiação lhe fará e lhe será perdoado. Haverá uma mesma lei para aquele que faz qualquer coisa por erro, tanto para o natural entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrina entre eles. Porém, a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja natural, quer seja estrangeiro, blasfema contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, porquanto desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Totalmente será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. E o puseram em prisão, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse o Senhor a Moisés: Certamente será morto o homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o levou fora do arraial e o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não sigais os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos após os quais andais, prostituindo-vos, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Leitura de Números 16. Sucedeu que Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Iom, filho de Pelete, filhos de Ruben, tomaram alguns homens e se levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados ao conselho, varões renomados. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, e o fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai incensários, Corá e todo o seu grupo, e amanhã ponde neles fogo e sobre ele incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, vós, filhos de Levi. Porventura, pouco é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, para administrardes o ministério do tabernáculo do Senhor, e para estarde diante da congregação, para ministrar-lhe? E te fez chegar a ti e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, pois ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor, e a Arão, quem é ele, para que murmureis contra ele? Enviou Moisés a chamar Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos. Porventura, pouco é que nos tenhas tirado de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Também não nos introduziste em terra que mana leite e mel, nem nos deste herança de campos e vinhas? Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés se indignou grandemente, e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Depois disse Moisés a Corá: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e a Arão, amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e ponde neles incenso, e trazei-os perante o Senhor, cada um o seu incensário, 250 incensários. Também tu e a Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e sobre eles deitaram incenso,
e se puseram à porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles todo o grupo à porta da tenda da congregação, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecando um só homem, indignar-te-ias tu contra toda esta congregação? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Corá, de Datã e de Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que não pereçais em todos os seus pecados. Então subiram do derredor da habitação de Corá, de Datã e de Abirão. E Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta de suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e seus pequenos. Disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que não os fiz de meu próprio coração. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como é visitado todo homem, então o Senhor não me enviou. Porém, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então sabereis que estes homens irritaram o Senhor. Então aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: Para que não nos traguem a terra também a nós? Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que levante os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque são santos. Quanto aos incensários destes que pecaram contra a sua vida, deles se façam folhas batidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze que os queimados haviam oferecido e, batendo-os, fez como cobertura para o altar, para memorial aos filhos de Israel, para que nenhum estranho que não é de descendência de Arão se chegue a acender incenso perante o Senhor, e não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe dissera por intermédio de Moisés. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Sucedeu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobria, e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E o Senhor disse a Moisés: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecando um só homem, indignar-te-ias tu contra toda esta congregação? Então disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou-o a Arão, como Moisés lhe dissera, e correu ao meio da congregação, e eis que já havia começado a praga entre o povo, e deitou o incenso e fez expiação pelo povo. E pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram no caso de Corá. E voltou a Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga.
Leitura de Lucas 21. Estando a olhar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre depositou mais do que todos. Porque todos estes ofertaram daqui do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, ofertou todo o sustento que tinha. Dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de belas pedras e ofertas votivas, disse Jesus: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o interrogaram, dizendo: Mestre, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também o tempo está próximo. Não vades após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos atemorizeis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas logo não será o fim. Então lhes disse: Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E vos acontecerá isto para que deis testemunho. Propendei, pois, em vosso coração a não premeditar como haveis de responder em vossa defesa. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns dentre vós. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança, ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei então que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Propôs-lhes então uma parábola. Olhai para a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia ensinava no templo. À noite, saindo, hospedava-se no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Leitura de Jó, capítulo 34. Prosseguiu Eliú e disse: Ouvi, sábios, as minhas razões.
Vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é justo escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, embora sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e segue em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que, escutai-me, homens de entendimento. Longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a injustiça. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe retribui, e faz a cada um segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procederá mal, nem o Todo-Poderoso perverterá o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra, e quem fez todo o mundo? Se ele pensar apenas em si mesmo, e para si recolher o seu espírito e a sua respiração, toda a carne juntamente expirará, e o homem voltará ao pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos às palavras que profiro. Acaso governaria o que aborrece o direito? Ou condenaria aquele que é justo e poderoso? Aquele que diz ao rei: ó vilão, e aos nobres: ó ímpios, que não faz acepção de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos? No momento, morrem. Ao meio da noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tirados, não por mão humana. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem densas trevas, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque Deus não precisa observar por muito tempo o homem, para que este compareça perante ele em juízo. Ele quebranta os fortes, sem que haja inquirição, e põe outros em seu lugar. Por isso, ele faz conhecer as suas obras, porque de noite os transtorna e são abatidos. Açoita-os como ímpios à vista dos espectadores, porquanto se desviaram dele, e não consideraram nenhum de seus caminhos. De sorte que o clamor do pobre subisse até ele, e ele ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele dá tranquilidade, quem então condenará? Se ele esconder o rosto, quem então o poderá contemplar? Quer seja uma nação, quer seja um indivíduo, é o mesmo. Para que o ímpio não domine, nem haja quem iluda o povo. Pois, na verdade, alguém dirá a Deus: sofri muito, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Porventura, segundo a tua mente, ele te recompensará, porque tu rejeitas o seu juízo? A mim cumpre escolher, e não a ti. Portanto, fala o que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouve: Jó fala sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara eu que Jó fosse provado até o fim, por causa de suas respostas semelhantes às dos homens ímpios. Porque ao seu pecado acrescenta a rebelião, entre nós bate as palmas, e multiplica contra Deus as suas palavras. Então, com isso terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Números 15 e 16. Leis complementares sobre ofertas, diferenciação entre pecado por ignorância e pecado por presunção, blasfêmia. O caso do homem que colheu lenha no sábado, morte por apedrejamento, e a instituição das franjas com cordão azul para lembrar os mandamentos. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, que questionam a autoridade de Moisés e Arão, com 250 líderes. Deus julga, a terra se abre e traga os líderes da rebelião, e fogo consome os 250. No dia seguinte, o povo murmura novamente, e uma praga começa sendo detida pela intercessão de Arão com incenso, após 14.700 mortes.
Lucas 21. Jesus observa a oferta da viúva pobre, 2 pequenas moedas, e elogia sua generosidade sacrificial. Profetiza a destruição do templo, cumprida em 70 depois de Cristo. O sermão profético sobre o fim dos tempos, sinais, guerras, terremotos, fomes, perseguições aos discípulos, a destruição de Jerusalém, sinais nos céus e a vinda do Filho do Homem. Exortação à vigilância e oração para escapar dessas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. Jó 34. Eliú responde às acusações de Jó de que Deus lhe tirou o direito. Eliú defende a justiça absoluta de Deus. Deus não procede mal, nem perverte o juízo, retribui a cada um segundo suas obras, não faz acepção de pessoas, vê todos os caminhos dos homens. Ele acusa Jó de falar sem conhecimento e de acrescentar rebelião ao seu pecado. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a seriedade da rebelião contra a autoridade divina, Corá, a importância da vigilância e perseverança, Lucas 21, e a justiça perfeita de Deus, Eliú. Reflita. Rebelião disfarçada de todos são santos. Corá usou um argumento verdadeiro, todos são santos, para contestar a autoridade que Deus havia estabelecido. Você já usou verdades bíblicas para justificar rebelião contra liderança espiritual ou contra Deus? Lembre-se, toda a autoridade é constituída por Deus. A intercessão que detém o juízo. Arão ficou entre os mortos e os vivos com seu incensário e a praga cessou. Isso aponta para Cristo, nosso intercessor. Você tem exercido o papel de intercessor, colocando-se na brecha por aqueles que estão sob juízo? O pecado da presunção. O homem que colheu lenha no sábado foi morto por desprezar deliberadamente o mandamento. Há pecados deliberados em sua vida, onde você sabe a vontade de Deus, mas a despreza? Peça perdão e volte-se para Ele. A oferta da viúva. Jesus valorizou não a quantidade, mas o sacrifício. Suas ofertas, tempo, recursos, talentos, são do que sobra ou do que custa. Você tem dado a Deus de forma sacrificial? Vigilância e oração. Jesus nos exorta a vigiar e orar para escapar das coisas que virão. Você tem vivido em vigilância espiritual ou tem sido surpreendido pelos acontecimentos? Como está a sua vida de oração? Sinais dos tempos. Jesus falou de guerras, terremotos e fomes. Vemos esses sinais hoje. Isso deveria nos encher de temor ou de esperança. Lembre-se, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A justiça de Deus. Eliú afirma que Deus é justo e vê todos os caminhos dos homens. Você confia na justiça perfeita de Deus, mesmo quando não entende seus caminhos? Ele nunca erra. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.